O texto de hoje, Lucas, capítulo 17, versículo 3 a 5. Paz, Odimar, Deus te abençoe, tá? Lucas 17, versículo 3 a 5 é o texto que nós vamos estudar hoje, né? Nós vamos estudar um pedido dos discípulos para Jesus. Se você pudesse pedir alguma coisa para Jesus, o que você pediria? Né? É claro que a gente pode pedir, mas se ele aparecesse para você agora, né, em carne e osso, aparecesse aí, pede o que você quer que eu vou te dar, o que você pediria? Os discípulos tiveram essa oportunidade, deixa eu fixar aqui, os discípulos tiveram essa oportunidade de pedir algo para Jesus. O que você pediria para o Senhor? Tá bom? Pense nisso aí. Nós vamos ler o texto de hoje aqui, tá bom, pessoal? Lucas capítulo 17, versículo 3 ao 5 diz assim: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, versículo 5, repetindo, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Olha que desafio que eles têm pela frente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora pedir a bênção do Senhor para esse tempo. Mais uma vez estamos aqui nessa noite fria, nessa noite gelada, mas nossos corações estão aquecidos pelo Senhor. Hoje era um dia de estarmos lá na igreja cultuando a Ti, mas não podemos cultuar lá, mas podemos cultuar no recesso dos nossos lares. E que seja um tempo de bênção, de aprendizado nesse momento. Muito obrigado, Pai. Eu quero te agradecer por tudo, pedir a Tua bênção para todos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, pessoal. Uma coisa interessante a gente pensar aqui, o contexto desse texto aqui. Jesus está ensinando, né? Está ensinando. Jesus ensinava sempre os seus discípulos, estava sempre mostrando para eles como eles deveriam viver. Jesus não só realizava milagres, mas em cada milagre que ele realizava, ele ensinava alguma coisa. E os discípulos foram vendo tudo aquilo, ouvindo tudo aquilo. E em determinado momento, Jesus traz um ensino interessante, que é a relação, sobre relacionamento, né? Relações humanas, que são tão difíceis. E ele traz a questão do perdão, né? Se a pessoa pecou, se ela errou, mas se ela se arrepende, se ela volta atrás, se ela pede perdão, o que devemos fazer? Jesus fala, muito claro, versículo 3, né? Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, você perdoa. Ok, perdoei, amém. Aí Jesus vai aprofundando a coisa, né? Se ele por 7 vezes, né, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, Jesus disse, perdoa-lhe. E aí, gente, que dificuldade, né? Não é fácil a gente lidar com essas questões. E aí os discípulos, então, pedem algo para Jesus. Senhor, então aumenta a nossa fé. Porque não é fácil lidar com as relações humanas, é somente com muita fé que a gente pode lidar com isso, que a gente pode viver melhor uns com os outros. A fé, ela é imprescindível. Aí Jesus traz o ensino
para eles, né, que se vocês tiverem fé, vocês conseguem transportar um monte de um lugar para o outro. Se vocês, claro que é uma linguagem figurada, mas se vocês conseguem transportar um monte de um lugar para o outro, vocês vão conseguir perdoar também. Aumenta-nos a fé. E aí, gente, quando a gente pensa de fé, o que vem na sua cabeça quando você pensa sobre o assunto fé? A fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus, sim. Fé é um descansar em Deus, sim. Fé é você crer que Deus ainda pode fazer milagres, que Deus pode fazer grandes maravilhas, sim. Né? Mas e a sua fé? Como é que você avalia a sua fé? Porque fé é muito mais do que isso. Fé é um compêndio de coisas, né? Fé é crença, é confiança, é descanso, é crer no sobrenatural. Mas fé também é vivência. Se eu digo que eu tenho fé em Deus, eu preciso viver para esse Deus, nesse Deus, resplandecendo a luz desse Deus na sua vida. Então eu preciso todos os dias fazer uma avaliação de como eu estou vivendo, como é que eu estou vivendo essa fé. A minha fé, ela precisa ser testada. Né? Quando a minha fé é testada, como é que eu reajo em determinadas situações. Então, eu gostaria hoje aqui de dar alguns conselhos para você, para mim, para nós, avaliarmos, né, o conteúdo da nossa fé. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, que eu preciso avaliar a minha fé pela profundidade da minha confiança. Né? Fé e confiança são inseparáveis. Uma fé bíblica sem fé, né? Olha, parece incoerente, mas uma fé bíblica sem fé é inexistente. Fé é confiança de que Deus está no controle do presente e que Deus está também no controle do futuro. Por isso que eu preciso avaliar a minha fé, porque esse tempo que a gente está vivendo agora, irmãos, é muito desgastante. A gente precisa ser realista. É um tempo desgastante. Não adianta a gente pensar que não, eu estou tranquilo. Mas lá no fundo, talvez uns mais fundo, outros mais raso, mas todo mundo fica mexido com tudo que está acontecendo agora. A cada vez que a gente vê uma notícia, a gente, né, agora há pouco estava vendo lá o governador de São Paulo, Dória, falando sobre abertura de comércio, como é que vai ser, as regiões, né, que vai ficar mais fechado um pouco, as regiões que vão abrir um pouco. A nossa cidade aqui não tem nenhum caso, graças a Deus, tem só os monitoramentos. E todo dia a gente vai lá e vê, na expectativa, na esperança, né? Puxa, quem sabe melhorou, quem sabe saiu a vacina, quem sabe saiu o remédio, né? Isso mexe com a gente. Então, a fé, eu preciso avaliar minha fé na medida da minha confiança em Deus. Jó, ele faz uma citação estranha no meio da crise que Jó estava vivendo. Jó capítulo 13, versículo 15. Jó diz assim: ainda que Deus me mate, nele esperarei. Olha que coisa forte de se pensar, né? Ainda que acabe tudo, nele eu esperarei. Então, avalie a sua fé pela sua confiança de que seu Deus é bom demais para esquecer-se de você, que Deus é sábio demais para cometer um erro, que Deus é amoroso demais para permitir que você seja magoado ou venha a perder no final, e que Deus é poderoso demais para ser derrotado. Então eu preciso ter fé, e a minha fé gerar confiança em Deus. Como é que está esse quesito na sua vida? Como é que está esse item, o item da confiança? Eu estou trabalhando fé aqui, nesse primeiro momento, na questão da confiança. Como é que está? Você está confiando em Deus, meu irmão? Como é que está aí? Está perdendo noite de sono, né? Um certo autor, quando pregava em um determinado local, ele afirmou em um dos seus sermões que permanecer em Jesus é dizer minuto a minuto, tenho Jesus para isto.
a enfrentarmos oposição e medo, podemos dizer, eu tenho Jesus para enfrentar a oposição e o medo. Diante da doença e do luto, dizer, eu tenho Jesus para passar por isso. Quando as circunstâncias forem de ansiedade, de tristeza, a gente dizer, eu tenho Jesus para isso. Quando o culto terminou, né, ele pregando sobre isso, a pianista que tocou no culto da igreja recebeu a notícia da morte da sua mãe. E aí essa pianista disse, é para isso que eu tenho Jesus, para esses momentos difíceis. Então eu preciso avaliar minha fé. A fé é confiança em Deus, na soberania de Deus. Segundo, eu preciso avaliar minha fé pela obediência. Fé, eu avalio a minha fé pela confiança que eu tenho em Deus. Mas eu também preciso avaliar minha fé pela obediência. Se fé e confiança andam juntas, fé e obediência a Deus também andam juntas. Porque a fé sem ação é nula. A fé obedece porque Deus manda. Mesmo quando você não pode ver. Mesmo quando os fatos apontam numa direção diferente ou quando os outros não entendem. Fé é obedecer a Deus. Deus disse a Moisés, diante do Mar Vermelho, Moisés, diga ao povo que marche, Moisés. E Moisés foi para a praia do Mar Vermelho, colocou o seu cajado na água e eles atravessaram o mar a pé enxuto. Então fé é obedecer a Deus também. Como é que anda este quesito na sua vida quando o assunto é fé? Pense nisso. Terceiro, avalie a sua fé pela sua visão de mundo. Avalie a sua fé pela capacidade de ver as coisas na perspectiva de Deus, na capacidade de olhar para o futuro. Então, eu vou avaliar minha fé, como é que eu olho para tudo que está acontecendo, com desespero, com angústia, com pavor, com medo, ou eu olho na perspectiva de Deus, de que Deus está no trono dele, que tudo isso vai passar em determinado momento e que a gente vai conseguir passar por tudo isso. Né? A fé, ela é sustentada pela nossa visão do amanhã de Deus. Então, avalie a sua fé pela visão da fidelidade de Deus. Como é que você enxerga a fidelidade de Deus? Será que você tem dúvidas? Será que você está aí com dúvidas da fidelidade de Deus? Avalie a sua fé pela grandeza da bondade de Deus. Então, avaliar a sua fé pela sua visão. Como é que você enxerga a Deus? A fé, uma poetisa, ela falou que a fé é como um farol escuro de um carro na escuridão. O motorista não sabe o que vai aparecer depois do farol, mas ele caminha seguro. E quando os faróis se aproximam à frente, novas perspectivas são mostradas e assim a coisa vai clareando. Não é assim? Você está lá com o farol, ele ilumina até determinado ponto. Lá na frente você não sabe, mas você vai seguindo. À medida que você vai andando, o farol vai iluminando. Né? Então avalie a sua fé pela visão. Como é que você enxerga Deus? Como é que você enxerga as coisas no prisma de Deus? Né? Quarto, avalie a sua fé pelo amor de Deus que substitui a amargura. Avalie a sua fé pela alegria de Deus que substitui o desânimo, o desespero que tem a tendência de tomar conta dos nossos corações. Avalie a sua fé pela vida que substitui as condições extremas, como a falência, como o luto, como a doença. Avaliar a fé. Porque quanto mais você crê em Deus, ter fé em Deus, mais o ambiente ao seu redor vai mudar. Porque você vai levar Deus para toda situação.
E onde a gente leva Deus, as bênçãos de Deus também acompanham a presença dele. A fé não exige ver todo o caminho à frente, mas vive pela ação de Deus diária em nossa vida. A fé vive numa dependência de Deus em nosso coração. Então, avaliar a fé a partir de cada circunstância que surge, sabendo que Deus está ali comigo. Né? Quinta lição. Avalie a sua fé pela capacidade de você agradecer, de você louvar a Deus, apesar das circunstâncias. Gente, vamos ser sinceros. Tá difícil a coisa. A fé, ela não é utópica, nem romântica. A fé, ela é realista. A fé não nega a dor. Jesus falou, olha, no mundo vocês terão aflições. Aí ele entra uma palavra de fé, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele não nega, a fé não nega a dor, não nega as aflições, mas ainda assim, a fé é capaz de louvar a Deus em qualquer situação. A fé pode estar sendo pressionada de todos os lados, mas quem tem fé se recusa a desesperar-se. Então é preciso ter fé. A fé pode estar com as costas sangrando como Paulo e Silas estavam, né? Lá quando foram presos, foram chicoteados, as costas sangrando, doloridas. Mas a Bíblia fala que à meia-noite eles começaram a cantar um hino de gratidão e de louvor a Deus. Isso é fé. Ela me ajuda não a maquiar a verdade, mas olhar para a realidade, e mesmo a realidade sendo difícil, eu vou ter forças para agradecer a Deus, para perseverar, apesar das ameaças, da fraqueza nossa. Então, ter fé é você avaliar a sua fé diante das circunstâncias. Sexto, avalie a sua fé pela confiança na obra absoluta de Jesus para a sua salvação. Certa vez perguntaram a Jesus, Senhor, o que nós faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu, lá em João 6,29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha que coisa, Senhor, a gente quer fazer milagres, quer fazer maravilhas, queremos fazer a tua obra. O que a gente tem que fazer? A obra de Deus é essa, que vocês creiam em mim. Creiam naquele que o Pai enviou para ser o Salvador e Senhor de vocês. Então, aqui há um chamado de Deus para nos perguntar onde é que você, onde é que eu, onde é que nós temos colocado a confiança para a nossa salvação? Na obra de Jesus ou nas nossas obras? Naquilo que Cristo, o Cordeiro de Deus, fez por você ou naquilo que você tem tentado fazer? Então eu preciso pedir a Deus para aumentar sim a nossa fé, para crermos em Jesus, para colocar nele a nossa confiança, para que ele nos salve, para que ele nos perdoe, para que ele segure em nossa mão. Precisamos que a nossa vida seja dirigida pela confiança absoluta da fé. Então, essa é a pergunta, Senhor, aumenta-nos a fé. Não é a pergunta, né? Desculpa. Mas essa é a resposta que a gente precisa dar. Como está a nossa fé? E aí a gente vai perceber que a gente está um pouco longe ainda de como deveríamos viver a nossa fé. Então, primeiro, avalie a sua fé pela confiança em Deus. Como é que está a sua confiança em Deus? Avalie a sua fé pela obediência a Deus. Você está obedecendo a Deus. Avalie a sua confiança pela visão que você tem de Deus. Como é que você enxerga Deus diante de tudo isso? Quando alguém vem às vezes falar, cadê Deus nisso tudo? Cadê Deus nessa história? Como é que é?
Então, avalie a sua fé pelo amor, pela alegria de Deus, pela vida que Deus dá. Avalie a sua fé pela capacidade que Deus nos dá para louvarmos a Ele, para sermos gratos a Ele, mesmo em situações difíceis que a gente pode passar e que estamos passando. E eu preciso avaliar a minha fé pela confiança na obra que Jesus tem. Jesus pagou um preço para nos perdoar. Pagou o preço pelos nossos pecados. Eu tenho confiança nisso. Ele morreu, derramou seu sangue na cruz do Calvário. Ressuscitou o terceiro dia para salvar a minha vida e o meu coração. Temos fé nisso. Descansamos nisso. Então precisamos avaliar a nossa fé. Como anda a nossa fé nesses quesitos que eu coloquei aqui. Então, irmãos, nós precisamos viver a fé. Precisamos viver uma fé verdadeira, uma fé realista, uma fé sadia, não uma fé doente, não uma fé utópica, não uma fé irreal, uma fé que nos coloca num mundo de Bob, né? O mundo da imaginação. Não, nós precisamos ter uma fé realista. Temos lutas, temos problemas, mas apesar de tudo isso, ainda que, como diz Abacuque, eu confiarei no Deus, no Senhor da minha salvação. É assim que a gente deve viver a nossa fé. Então nós vamos colocar a frase do dia. Deixa eu colocar aqui. Hoje nós vamos colocar uma frase um pouco diferente. Vai colocar lá. Eu vou viver a fé em Deus, apesar de... 3 pontinhos. Os 3 pontinhos são reticências, né? Eu vou viver a minha fé em Deus, apesar de qualquer coisa. Do luto, da luta, da dificuldade, do problema, da falta, de estar sobrando ou de não estar. Eu vou viver a minha fé em Deus, apesar de qualquer circunstância. Então essa é a frase que a gente vai colocar aí. Eu vou viver a minha fé apesar de 3 pontos. Tá bom? Essa é a fé que a gente precisa viver. Amém, meus irmãos? Hoje uma palavra bem breve, bem curta para os nossos corações, mas a minha oração, o meu desejo é que Deus te abençoe muito e que você fique firme e você não desanime, que você continue caminhando, né, na presença de Deus. Eu queria aproveitar o tempinho aí para perguntar, vamos interagir aqui um pouquinho, o que é fé para você? Responda aí. Responda aí, o que é fé para você? Vamos ver lá. Responda aí. O que é fé para você? O que é fé para você? Né? Nós conversamos um pouquinho sobre fé. Oi, Cleide, tudo bom? Deus abençoe. Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Né? O que é fé para você? Responda aí para mim. Eu vou aqui esperar você me responder. O que é fé? Responda aí numa frase ou numa palavra. O que é fé para você? A Regina colocou, fé é certeza. Né? A Meire, acreditar que tudo é possível de acordo com a vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Vai respondendo, o que é fé para você? Fala muito pouco aqui, gente. Né? Vamos interagir. Vamos aproveitar aqui e usar esse canal para a gente abençoar vidas. Não se esqueça, irmãos. Né?
compartilhe os vídeos, tudo que a igreja coloca. A gente está se esforçando, não está sendo fácil mesmo. Nós estamos nos esforçando para fazer o melhor possível, investindo em equipamentos, né? Eu estou aqui, é porque não dá para vocês verem aqui, mas eu estou com uma parafernália de coisa aqui, tem cabo, tem uma luz aqui atrás, uma luz redonda, né? Ó, microfone de lapela, tá vendo? Aqui, ó, microfone de lapela que a gente usa aqui, ó, né? Para melhor captar o som. A gente vai trocar o celular para melhorar, né? O Zaqueu colocou fé é acreditar. A Cleide colocou a fé é confiar no único suficiente Salvador das nossas vidas. Isso aí, né? Então, eu tenho fé, irmão, você vai compartilhar o vídeo aí também. Tá bom, gente? Isso é fé, isso tudo é fé, né? O que é fé para você? Coloca aí pra gente. Fé é confiança em Deus, meu grande amigo, o Excelência Braulino. É isso aí, fé é confiança em Deus. Quem mais aí vai me responder o que é fé, gente? Vamos lá? Vou esperar aqui. Vou esperar 1 minuto. Tem muita gente aqui me vendo. Marilza, é acreditar e confiar. Mesmo quando tudo parece estar acontecendo ao contrário. Marilza, isso mesmo. Juliana, acreditar que Deus continua no controle de todas as coisas, independente da circunstância. A Sara, fé é acreditar e ter a certeza de que Deus é a nossa única esperança, é verdade. Né? A Mary Jo, é a certeza das coisas que não vemos. Olha que bonito, né? Tá vendo, gente? Isso é fé, isso tudo é fé. Né? É esse conjunto de coisas aí que vai surgindo na nossa vida, né? Fé em Deus. Eu gosto muito de uma definição que eu ouvi, vou até escrever ela aqui. Fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. Fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. Olha que coisa linda, né? Fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. Olha que bonito. Pessoal, nós vamos parando por aqui, né? Amanhã nós vamos continuar com a graça de Deus. Não esqueça de colocar a frase do dia, hein? Deixa eu voltar a frase do dia aqui, ó, para vocês não perderem. Frase do dia, coloquei ela de novo aí. Não esquece de colocar, tá? Frase do dia, eu vou viver a fé em Deus apesar de... Então você vai colocar isso aí, a frase do dia. O Rodrigo colocou, fé é acreditar em Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Verdade. É isso aí. Pessoal, nós vamos orar para terminar, tá tudo bem com vocês? Olha, me coloco sempre à disposição no que vocês precisarem, tá? Só entrar em contato, vai ser uma alegria poder caminhar com vocês, poder passar por tudo isso juntos, tá bom, gente? Então vamos ficar firme aí. Escreva a frase lá do dia, eu vou viver a fé em Deus apesar de, tá ok? Pessoal, vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela alegria, pela bênção de termos passado esses momentos aqui, avaliando a nossa fé. E quando a gente avalia a fé, a gente vê o quão pequeno nós somos. Por isso lhe pedimos, aumenta-nos a fé. Dá-nos uma fé inabalável, uma fé que confia, uma fé que crê, uma fé que obedece. Abençoe teu povo nesse tempo tão difícil de pandemia. Abençoe o nosso país, abençoe o mundo, as famílias enlutadas, os médicos, os enfermeiros, os governantes, todos, Senhor, que estão trabalhando, que enfrentam o drama dessa doença tão terrível. Mas, Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos, confiando no Teu amor e na Tua bondade. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, né? E se Deus quiser, amanhã
nós estaremos de volta aí para mais um tempo de bênção, de alegria, tá ok? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aí o seu coração e que você não desanime nunca, tá? Escreva lá a frase: eu vou viver a fé em Deus apesar de. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz.